Muito bem, boa tarde de novo. Acho que eu conheço, pelo menos aqui dos nomes, acho que eu conheço todos vocês. Oi, Beto, bom te ver. Mas, de qualquer forma, eu sou a Bia e faço parte da Escola Schumacher Brasil e estou aqui com o Luiz, que também sustenta a escola. Muito feliz de abrir esse espaço com vocês e acho que só antes da gente começar a falar sobre pensamento vivo, né? O que que motivou a gente? Oi, Lívia, que bom, vários mundos atravessando, muito bom. Agradeço muito vocês abrirem essa janela no meio de uma quarta-feira para estar aqui falando sobre pensamento vivo e fazendo as perguntas junto com a gente, né? Então, acho que só para dizer que a gente não tem nenhuma pretensão de dar o caminho ou de dar uma aula, né? A gente abriu esse espaço como uma conversa e com a intenção de, acho que quase assim, já abrir esse campo que já está aí com a visita do Craig, né? Então, o Craig Holdred é esse professor que eu não sei se todos conhecem, né? É um professor norte-americano e que faz um trabalho já há muitos anos muito robusto de trazer a ciência Goetheana, né, que foi criada lá pelo Goethe, cientista, filósofo, multitudo, no século XVIII para a atualidade. Então, o Craig é hoje uma das grandes referências mundiais sobre esse estudo da prática fenomenológica baseada no trabalho do Goethe. E o Craig, a gente tem o benefício dele, ele é um cientista, eu diria não sei se ele se denominaria um cientista, mas eu vejo ele um pouco como um cientista, mas um investigador, talvez. E ele foi professor durante muitos anos de escolas Waldorf nos Estados Unidos. Então, ele tem uma didática de professor que é muito maravilhosa. Então, ele tem hoje um instituto, depois a gente pode colocar o link aqui para vocês, chamado The Nature Institute, nos Estados Unidos, junto com a companheira dele, que é a Henrique, que é uma mulher também muito maravilhosa. Eles costumam trabalhar muito juntos. E o Craig faz um trabalho normalmente nas ciências biológicas, né? Tanto animais, humanos, ou estudar a evolução, desenvolvimento e a biologia mesmo. E a Henrique faz um trabalho muito incrível e muito complementar com a geometria projetiva e um trabalho com a teoria das cores também do Goethe. Eles estão, neste exato momento, em Florianópolis, pertinho do Lu, na Sagres, que é uma escola antroposófica em Florianópolis. Eles estão dando um curso agora juntos de 15 dias. É um curso maravilhoso, eu fiz, recomendo muito. São 15 dias, eu conheci o Beto lá no curso, inclusive. E são 2 anos, dois módulos, dois módulos de 15 dias cada um. Depois também a gente pode passar mais informações sobre esse curso. Não é um curso da Schumacher, é um curso que acontece facilitado ali na Sagres, com o Craig e Henrique facilitando. E por que então que a gente abriu, né? A gente vai ter um curso agora no dia 12, 13 e 14 com o Craig aqui em São Paulo. A Henrique, infelizmente, a gente dividiu o casal, que normalmente trabalha junto, mas a Henrique vai dar um curso sobre geometria projetiva nesses mesmos dias na Faculdade Rudolf Steiner, que é também uma super parceira e referência aqui em São Paulo, não só em São Paulo, né? Mas o curso vai acontecer aqui em São Paulo. E aí, enquanto ela estiver dando esse curso, o Craig vai estar com a gente, dando esse curso, que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre essa pergunta guia. E aí eu acho que como que esse curso surgiu, né? Então, primeiro, obviamente, a agenda de forma prática. A gente sempre fala para o Craig, avisa se você tiver qualquer minutinho livre e a gente faz alguma coisa pela Schumacher. Ele me escreveu e falou: Olha, eu tenho 3 dias enquanto o Henrique estiver dando esse curso, o que que você acha da gente pensar em alguma coisa? E a gente sentou para conversar com ele e fez um convite para que ele trouxesse o que para ele hoje ele está vivendo de mais rico dentro dessa investigação dele, né? Então, ele faz várias pesquisas e, assim, ele é realmente um estudioso, um pesquisador, está o tempo inteiro publicando, não academicamente, isso também é muito legal, assim, os conteúdos que eles fazem que eles publicam mesmo no próprio site, no Dentsu Institute, tem podcasts e uma série de artigos, e são muito acessíveis. Estão em inglês, obviamente, mas hoje em dia o chat GPT ajuda a gente nesse sentido. E os conteúdos são muito acessíveis em termos de linguagem, então eu recomendo muito também. A gente tem, inclusive, um artigo que eu acho que a gente pode até mandar, que foi traduzido por uma galera da prática social reflexiva há muitos anos atrás.
Mas tudo isso para dizer que a gente teve essa conversa então com o Craig e falou: e aí, o que que anda te ocupando no momento atual? E ele falou que ele desenvolveu uma fala, é, e aí realmente ele preparou isso como uma palestra mesmo, originalmente, com essa pergunta: a Terra é um organismo vivo? Podemos experienciar a Terra, mais do que isso, né? Se ela é um organismo, podemos experienciar a Terra como viva? E aí ele tem mergulhado nisso muito porque, eu acho que aqui no Brasil também, mas acho que principalmente nos Estados Unidos, ele falou que tem toda uma tendência agora de aprender como as plantas pensam e como o mundo animal pensa. Então, tem uma série de autores falando sobre isso, e ele traz uma crítica à maioria dessas pessoas, obviamente não todo mundo, tem pessoas que ele se identifica com o trabalho, mas muito entendendo que quando a gente começa a pensar e tentar aprender como as plantas pensam, a partir de um pensamento humano, a gente está projetando uma maneira que a gente nem se dá conta que a gente pensa para como as plantas poderiam estar pensando. Então, ele tem essa investigação continuamente, ele está escrevendo um livro agora sobre a inteligência das plantas. Ele tem esse livro Pensamento Vivo, que a gente publicou há uns anos atrás, em parceria com a editora Bambual, que é esse que o Lu está mostrando, que está em desfocado, por causa depois eu mostro aqui, esse aqui, ó. Então, esse foi um livro que algumas pessoas que estão aqui, inclusive, participaram. A gente fez um grupo de estudos e foi traduzindo o livro enquanto a gente ia estudando ele juntos. Então, voltando, né? A gente perguntou para o Craig, então, o que que ele está fazendo? Ele falou, poxa, eu estou estudando, estou escrevendo esse livro sobre a inteligência das plantas e tenho essa fala que eu desenvolvi muito recentemente, em que ele explora de maneira fenomenológica, e aí eu vou explicar um pouco, tentar explicar o que que isso significa, por como que a gente pode experienciar a Terra como um organismo vivo. E se fazer essa pergunta, por que que isso importa? Então, hoje, no nosso mundo, eu diria que talvez todos que estão aqui, no mundo do impacto socioambiental, acho que todo mundo concordaria se a gente falasse. Vocês concordam que a Terra é um organismo vivo? Sem dúvida nenhuma, né? E aí, assim, a gente pode talvez já ter experienciado isso de verdade, em algum momento em que você está, sei lá, numa cachoeira, ou olhando o céu, ou se relacionando com outro ser humano, ou, né, acho que são infinitas as possibilidades nesse sentido. Mas, de maneira geral, a gente acessa essa informação de forma extremamente racional, né? Então, aí tem o James Lovelock, por exemplo, que é um cientista. Significa que tudo está o tempo inteiro influenciando nesse organismo vivo, e a gente é mais um desses elementos, junto com as pedras, com as plantas, com a natureza, enfim. Ao mesmo tempo, tem lá, por exemplo, o Arne Naess, que é o criador da ecologia profunda, que fala que a natureza tem valor intrínseco e que somos natureza. Humanos e natureza são a mesma coisa. E, mais uma vez, ele propõe uma série de práticas, algumas que talvez nos conduzam a uma experiência real de sentir a Terra como um organismo vivo ou de sentir a gente parte desse organismo, mas muito facilmente isso vira um pensamento, que é um pensamento como a gente tem qualquer outro, né? Da lei da gravidade. Todo mundo concorda que a gravidade existe, a gente vê a gravidade acontecendo. A investigação do Craig hoje está em conseguir criar vivências e através da própria essa fala que ele vai fazer no dia 12 de abertura, em que ele consegue ou ele está buscando articular isso de uma maneira através do nosso próprio pensamento, mas que a gente consiga acessar isso como uma experiência. Então, é um tipo de pensar que sai um pouco do que ele chama de pensamento objeto, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Então, o que ele vai fazer nesse curso de 3 dias, agora em novembro, com a gente, é fazer essa fala inicial, que é uma fala que ele vem desenvolvendo e refinando ela, então é uma fala que está meio em construção ainda. A partir dessa pergunta, podemos experienciar a Terra como um organismo vivo? E articulando e explorando essa segunda pergunta, por que que isso importa? O que que muda se eu realmente, corporalmente, conseguir ter essa experiência da Terra como um organismo vivo? Então, o que ele vai trazer nos 2 dias que seguem são uma série de vivências práticas para a gente explorar essa pergunta juntos e tentar chegar como uma exploração coletiva mesmo e identificar que caminhos que são esses que a gente potencialmente tem que não como uma receita, né, do tipo, vamos encontrar a fórmula então para criar conexão,
mas é a gente conseguir estar ativamente prestando atenção nisso e refletindo juntos. Então, ele vai trazer uma série de dinâmicas que ele não nunca fez, ou se fez, fez ainda muito experiencialmente, com essa intenção da gente tentar prestar atenção em que momentos que a gente experiencia a Terra como organismo vivo e o que que isso muda na nossa experiência. Para além de precisamos salvar o mundo porque vivemos a crise climática, somos a mesma coisa que a natureza. Então, a partir desse convite que a gente fez para ele, a gente, obviamente, começou dentro da escola a conversar, eu, Lu, sobre todo esse trabalho dele e sobre como o trabalho do Craig, a maneira com que ele entende o mundo, influencia a gente pedagogicamente, falando, né, da maneira com que a gente entende a educação, né, que é a nossa área de atuação. E a gente achou que poderia ser interessante a gente abrir uma conversa, que é o que estamos fazendo agora, para falar um pouco desse primeiro esse ponto de partida do Craig, né, que é a Daquele história livro do que eu tô lendo, uma. Ricardo, acho que foi o som que voltou aqui. Dessa história do pensamento vivo, né? E por que que isso importa nos dias de hoje? Então, a nossa intenção não é ficar falando aqui o tempo todo, eu e o Lu. A gente vai fazer talvez uma fala inicial mais breve e, e aí a gente vai abrir para a gente trocar ideia. E aí, talvez o que eu deixe para a gente como uma semente é assim, mais do que também tentar entender quais são os caminhos para essa experiência. É que perguntas que surgem para a gente conforme a gente for falando sobre isso, né? E por que que isso é relevante para vocês? Que a gente consiga um pouco abrir essa conversa aqui. Então, com certeza algo atraiu vocês aqui, sejam, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já se inscreveram e vão fazer o curso com a gente, pessoas que conhecem o Craig, muita gente que conhece, e acho que é importante de mencionar, tem muita gente aqui que a gente conheceu pela prática social reflexiva, que são os irmãos, eu vou dizer, um outro casal maravilhoso que atua no campo social com essa mesma abordagem, que é o Alan Kaplan e a Sudha Davidoff, que são dois professores sul-africanos maravilhosos, que tem um livro, alguns livros, né? Mas um livro que a gente também publicou recentemente, o ano passado ou retrasado, chamado Ativismo Delicado, que faz esse salto de toda essa abordagem que o Craig traz para as ciências biológicas para o campo social. Então, o que que significa, em outras palavras, entender ou aplicar, digamos, se essa não é longe de ser uma boa palavra, um pensamento vivo nas nossas relações dentro das corporações? É um pouco esse o trajeto que Alan e Sue fazem no trabalho deles, e que eles deram esse nome de ativismo delicado, prática social reflexiva. Inclusive, vou deixar um outro parênteses, um convite para quem estiver em São Paulo. O Alan e a Su vão participar esse final de semana de uma conferência, um congresso, na verdade, na Faculdade Rudolf Steiner, sobre educação e fenomenologia. Então, a fenomenologia, e só para dizer muito brevemente, também sem nenhuma pretensão de definir o que ela é, mas ela, depois de, quando Goethe estava vivo lá no século XVIII, né, ele criou o que depois veio a ser reconhecido como uma abordagem goetheana, goetheana de Goethe, né, para a ciência, né? Então ele estudou milhares de fenômenos naturais de uma forma muito doida, assim, era uma pessoa extremamente talentosa, inteligente, também um artista, e acho que isso fez toda a diferença, provavelmente, em desenvolver uma ciência que era muito menos da racionalização, que é a ciência que a gente conhece, né, da separação do mecanicismo, e muito mais de se atentar para o fenômeno. Depois de muitos anos, dentro do campo da filosofia, se criou a fenomenologia, que é o estudo do fenômeno. Então, vem de um outro caminho, que não da ciência, nem das artes, mas da filosofia. E hoje tem muita gente que reconhece a ciência goetheana como uma abordagem fenomenológica, mas tem gente que discorda disso. Então, só para vocês também saberem de onde a gente está usando essas palavras, assim, não importa, é muito mais para situar a gente em relação a de onde vem tudo isso, né? E aí o Craig, então, é um grande estudioso da ciência Gitiana e talvez diria, não sei se ele nem diria, da fenomenologia. Muito bem, dito tudo isso, uma longa introdução, o que é o pensamento vivo? Então, esse livro, eu vou mostrar ele de novo, que acho que teve bastante gente que foi chegando, né?
que tem esse subtítulo, né, As Plantas como Mestras, o Craig ele vai elaborando de uma maneira extremamente didática esse argumento principal dele, que é primeiro de construir, né, em contraste a um pensamento vivo, que é o que ele sugere como um movimento importante da humanidade, ele fala muito sobre o pensamento objeto, que é um nome que ele deu a esse entendimento de como o nosso software mental atual funciona. E acho que até usar essa palavra software para falar de como a gente pensa já diz muito sobre o próprio pensamento objeto. Então, ele situa muito, e eu não vou dar detalhes, mas obviamente o livro fala muito disso, o pensamento objeto sendo um resultado de todo esse caminho que a ciência moderna criou e que nos trouxe milhares de benefícios, mas que também vazou, digamos, para todas as áreas da nossa existência. Então, eita, tem um som voltando. Foi. Ele fala né, quando ele fala de pensamento objeto, é a partir dessa ideia de que a natureza é feita de coisas. Então, a ciência, como a gente conhece, ela estuda e busca entender o mundo a partir dessa lógica de separação. Então, é como se eu pensasse de uma forma que um engenheiro pensa, como um mecanismo. Então, entendendo que as coisas estão conectadas e que cada coisinha tem um papel, mas que se eu entender como que uma partezinha dessa engrenagem está ligada com a outra, eu consigo projetar, eu consigo controlar, eu consigo manipular. É, Depois eu vou ler a mensagem, a gente eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vi que tem um comentário aí da Carol, depois a gente traz. Então, quando a gente entende que a natureza é feita de coisas, tudo no mundo se torna uma série de entidades físicas que interagem a partir de leis que a gente teoricamente consegue, se a gente estudar, né, e para isso tem a ciência moderna, a gente consegue entender como que as coisas estão ligadas causalmente. Então, é uma maneira de pensar que desenvolve uma capacidade nossa de controle e de manipulação, né? Que parte dessa premissa, que se eu compreendo como que essa pecinha está fazendo parte desse todo, eu consigo entender que pecinhas que eu tenho que inserir para conseguir ter determinado efeito, né? Então, trabalha muito nessa lógica da causalidade, que é como a gente aprende na escola desde sempre sem a gente se dar conta. Eu acho que é isso que o Craig traz muito fortemente, assim, o pensamento que a gente está imerso, ele é um pensamento que nos escapa, porque é simplesmente o jeito que a gente aprendeu que o mundo é, mas nem sempre o mundo foi dessa maneira, e ele não precisa necessariamente continuar sendo, que é o que ele traz como principal argumento nesse livro, né? Então, por exemplo, quando a gente aprende sobre a água, e eu lembro isso muito nas minhas aulas de biologia, aula de biologia, assim, eu nunca, na minha experiência inteira da escola, sair no jardim para observar uma planta ou para fazer experimento. Laboratório de química, sim, acho que todo mundo, a maioria das pessoas teve, né? Mas eu lembro de aprender biologia com diagramas na lousa, assim. Então, ele fala, né? Eu vou até ler um trechinho aqui, que eu acho que é muito bom de deixar claro qual que é esse ponto que ele está querendo construir, né? Quando a gente aprende sobre a gente aprende a água como o quê? A gente entende que é H2O, né? E a gente vai entender os elementos, então, duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Agora, entender a água como H2O faz algo muito brutal e violento com a experiência de água, né? Então, quantos de nós aprenderam sobre a água, observando a água, se relacionando com a água, refletindo sobre as qualidades da água, sobre o efeito da água na nossa vida, sobre a textura da água, sobre os sons da água, sobre os gestos da água, né? Ele traz aqui, eu vou ler um trechinho que ele trouxe de uma pessoa chamada Paul Churchland, num livro que se chama Matéria e Consciência. A superfície vermelha da maçã não parece uma matriz de moléculas refletindo fótons numa medida certa e crítica de ondas, mas é isso que ela é. O som de uma flauta não parece a compressão da continuidade da onda na atmosfera, mas é isso que ela é. Não sentimos o calor do ar do verão como uma energia cinética média de milhões de minúsculas moléculas, mas é o que ele é. Então vejam, quando eu substituo a experiência de estar com uma maçã, de comer uma maçã, de ver uma maçã na árvore,
por uma matriz de moléculas refletindo fótons numa medida certa e crítica de ondas, algo se perde. E é esse o principal argumento que o Craig traz quando ele explica, né, quando ele mostra quão fortemente o pensamento objeto domina a maneira com que a gente entende o mundo. Então, quando a gente vê o mundo dessa maneira, a gente perde a intimidade com ele. O mundo se torna objeto que a gente consegue manipular, né? Ele nos aliena do mundo. O Craig fala muito de que a gente entra num processo de coisificar. Então, tudo é separado, tudo é isolado. A gente não entende quais as relações que estão permeando todos os fenômenos vivos e não vivos. É, Então, a gente mergulha em tentar entender uma explicação daquele fenômeno, e a gente faz isso principalmente saindo do fenômeno. Então, por exemplo, né, ele conta essa história, quando a gente vai estudar uma rã, isso na faculdade, né, na escola eu não tive essa experiência, talvez alguém tenha tido. As pessoas matam a rã, cortam ela e dissecam ela, né? É essa a maneira com que a gente vai entender um ser vivo. Tem algo que se perde da experiência de ser rã, de poder observar rã sendo rã no mundo, que a gente mata. Então, assim, existe uma compreensão, sim, que surge, e acho que, assim, não para dizer, acho que ele deixa isso muito claro também, assim, a ciência nos traz inúmeros benefícios, essa capacidade nossa de conseguir entender esse tipo de funcionamento. Mas o que ele traz é que isso deixa algo de fora, e é algo que é muito fundamental e que permeia todas as nossas relações, né? E é claro que se eu começo a pensar o mundo dessa maneira, a natureza vira um objeto. Então, se a natureza vira um objeto, não tem problema nenhum eu dissecar uma rã, não tem problema nenhum eu fazer teste de remédios em animais, não tem problema nenhum eu consumir animais, eu não vou me entrar nem nesse mérito, mas de repente a natureza é morta e ela vira um recurso. Então, ele vai também construindo esse argumento que, no fim, permeia tudo, né? Inclusive o capitalismo. E aí o que eu acho interessante, que eu fiquei com vontade de trazer, é que a única coisa que o capitalismo cooptou como metáfora do mundo natural é a ideia de crescimento, que vem do mundo natural, a ideia de crescimento, né? E aí o que ele traz, que eu também acho muito maravilhoso, é que, porém, né, traz essa metáfora do crescimento, e por isso, né, então a gente entende que o sucesso é crescimento infinito. Ao mesmo tempo, o que ele diz é que a natureza não existe crescimento infinito. Crescimento e morte coexistem. O único fenômeno na natureza, segundo ele, né? Não sei se isso está sempre, se ainda é visto dessa maneira, né? Mas o que ele traz no livro é que o único fenômeno que cresce sem fim é o câncer, que se move para esse tipo de crescimento que não tem limite, né? E isso é muito interessante da gente pensar, nos efeitos disso sobre o que a gente entende como mundo, como negócios, né? Então, E mesmo assim tem o fim através do colapso do ser no qual ele está inserido, né? total, sim, total. Bem, então, como ponto inicial, né, ele constrói essa ideia de pensamento-objeto e, em contrapartida, ele traz esse pensamento vivo, né? E, então, ele sugere, inclusive, ele fala um pouco sobre isso, e acho que Alan e Sue são muito, eu acho que, para mim, ninguém melhor do que eles quando a gente pensa no mundo da própria sustentabilidade, do impacto socioambiental, o que Alan e Sue mostram de uma maneira, para mim, muito maravilhosa é como essa lógica do pensamento-objeto vive também no mundo do impacto socioambiental. Então, essa nossa tendência à gestão, a estratégias, a controle de que eu tô certa e a outra pessoa não tá certa e que a gente precisa mudar e mudar e mudar. Isso também sustenta uma série de violências e uma maneira, uma maneira manipulatória, talvez, da gente entender que o mundo precisa ser diferente. Então, o Craig traz esse argumento, né? E ele começa, obviamente, falando das plantas. E aí ele tem essa imagem que eu gosto muito quando ele fala de uma semente. Ele vai dissecando isso um capítulo inteiro. Ele fala sobre a semente. A semente ela é um objeto que, assim, uma semente se conservada em um lugar sem umidade e tal, ela pode viver
viver. Ela pode continuar naquele estado de semente por muitos e muitos anos. E o que ele começa a dizer é assim, a semente para conseguir virar uma planta, ela precisa quebrar esse isolamento. Então já tem algo aí muito muito grande para a gente pensar, né? Então a semente ela só vira planta, só vira árvore quando ela abre mão desse ser isolado que ela é como semente nesse estado que a gente conhece tão bem, né? De segurar uma semente na nossa mão e de entender que tem um potencial de planta ali, mas esse potencial ele só se realiza quando a planta se permite, quando a semente se permite se mergir, né? Mergir no sentido de, não de imersão, mas de virar algo com o mundo. Quando ela se abre, quando a casca dela quebra, quando ela se permite permear pela água e entra nessa relação. E o que ele fala, e que eu acho que é muito maravilhoso de ver ele na experiência presencial dando aula, é que assim, se a gente for pensar sobre a maneira com que as plantas funcionam, é uma coisa muito, muito, muito maluca, né? Pensar que uma planta vem de uma semente e a partir da interação dela com minerais que estão no solo, a interação dela com o sol, com a água, ela cria o seu próprio corpo. Ela surge a partir da interação dela com com esses três itens principalmente, né? Com o ar na atmosfera, com a luz e com os minerais que estão na Terra. Então tem algo que ele coloca para a gente como provocação que talvez a gente possa aprender com as plantas em relação a um outro jeito. E o que ele está dizendo é, não é que a gente deveria ter o jeito das plantas. O que ele sugere é que talvez algo no nosso pensar poderia se inspirar na maneira com que as plantas existem no mundo. Nesse sentido dessa capacidade tremenda, radical, de ser responsiva, de responder ao contexto. A planta não consegue sair correndo, diferente dos humanos. Ela está lá e ela precisa encontrar uma maneira, naquele contexto em que ela vive, de viver e de expressar o que ela é. Então, tem algo sobre essa flexibilidade de pensamento, eh, que talvez seja um caminho para a gente desconstruir essa nossa fixação pelas ideias, de forma fixa e estática, né? O que que seria, então? Ele começa a provocar, o que que seria um pensamento que é sensível ao contexto, onde eu não chego já sabendo o que eu quero daquela pessoa, ou como eu acho que aquela pessoa deveria ser, ou aquela situação, e eu me permito fazer parte daquele contexto e compreender mais daquele contexto, também não de uma maneira causal, né, como a gente faz na ciência e no pensamento moderno, mas de uma maneira em que eu me entenda como parte daquele fenômeno e faça um esforço de tentar compreender, de perceber ele, porque um dos grandes aspectos que ele também mostra é que o nosso pensamento objeto, ele nos desconecta da experiência viva. E isso é muito claro, a gente precisa disso, né? Se a gente fosse o tempo inteiro precisar prestar atenção a cada micro detalhe do que está acontecendo ao nosso redor, a gente não ia conseguir se movimentar no mundo, né? Então tem um lugar de sobrevivência mesmo, de praticidade, que nos faz seguir no automático. Mas o que o Craig, eu acho que mostra de uma forma muito incrível é como isso nos faz cegos. Então, cegos literalmente à percepção do mundo mesmo. Quando a gente começa a ficar muito focado no nosso processo de pensamento, nas nossas ideias, na nossa convicção do que precisa ser feito, tem algo sobre a experiência de estar em relação com o mundo que é perdido. Então, o que ele começa então a nos provocar, e aí ele desenvolve isso, obviamente, no livro inteiro, é que a gente começa a se tornar mais consciente de quando esse pensamento automático vai acontecendo. Em que momento que eu, de repente, estou no meu próprio pensamento e me desconecto daquilo que está na minha frente, da experiência real em relação com todos aqueles outros fenômenos, né? Então, ele sugere que a gente precisa aprender a se mover no mundo dos detalhes permitindo que os fenômenos comecem. E os fenômenos eu digo de maneira geral, né? Social, ambiental, plantas, pessoas, mais que humanos, para que esses fenômenos se revelem, para a gente. E a gente se entendendo parte desses fenômenos. Então, para a gente parar de buscar as causas por trás dos fenômenos, mas olhar para o próprio fenômeno como os nossos grandes professores. Então, o Goethe tinha essa frase, né, que a teoria está no próprio fenômeno. No momento que a gente começa a querer justificar de onde vem aquele fenômeno,
a gente deixa de estar percebendo aquele fenômeno. Então, é um processo de entender muito mais de relações, de interações, de adaptabilidade, de dinamismo, de coerência, de responsividade, do que a maneira que o nosso pensamento funciona usualmente. Eu vou, só pra gente, eu acabei de ver o horário aqui, tô falando um monte, né? Mas eu vou só ler mais cadê? Um trechinho dele que eu acho que daí insere a gente aí ouvir o Lu e abrir a conversa. Vou ler uma parte só. Então, logo no comecinho do livro, ele fala: a partir do modo como vivem, as plantas nos dão um modelo para um pensamento sensível ao contexto. Ao invés de usar o mundo como um campo de prova para nossas agendas pré-estabelecidas, ao invés de formular hipóteses baseadas em perspectivas limitadas, ao invés de implementar programas para consertar problemas, podemos ganhar a habilidade de entrar num diálogo aberto e dinâmico com o mundo em nossos pensamentos e ações, de tal modo que gradativamente eles possam revelar e aprimorar as qualidades vivas do mundo que habitamos. Então, assim, gente, isso é uma muito breve, explicação do que é pensamento vivo e pensamento objeto, para a gente começar, assim, no fim, começar a abrir essa conversa. Acho que o Lu vai falar um pouquinho, acho que, sim, importantíssimo para a gente reconhecer, estando no contexto de Escola Schumacher Brasil, o Goethe sendo um homem europeu branco, o pensamento vivo já existe no Brasil desde sempre, com os povos que foram trazidos da África, escravizados, e com os povos indígenas que viviam e vivem aqui ainda hoje. Então, qualquer experiência que qualquer um de nós tenha com uma pessoa indígena, assim, a gente vê isso na prática e não precisa ficar explicando que é o pensamento objeto, que é aquilo, não sei o quê. Então, assim, importante fazer esse reconhecimento. Acho que o Lu talvez falar até um pouco mais disso, né? Mas só para dizer que o Goethe trouxe algo muito fundamental para o contexto europeu, mas é muito importante que a gente reconheça que não é a última bolacha do pacote o que ele trouxe, e isso já vive aqui desde sempre. Então, é essa pergunta também, como é que a gente se conecta com uma ancestralidade que vive no nosso território? Sim. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu acho que a gente queria que fosse uma conversa e acabamos já se delongando, mas um ponto que eu queria trazer é esse, assim, que acho que tem um lado do trabalho do Craig que é esse diagnóstico, assim, né, dessa crise que vem desse pensamento moderno, pensamento objeto, e tem a proposição dele desse caminho de um pensamento vivo e, e que ele traz a partir dessas metodologias, dessa abordagem que vem do Goethe, né, e com essa centralidade bem grande, principalmente nesse primeiro livro das plantas, né, como professoras, assim, mas eu acho que uma das coisas que a gente falou que a gente ia falar hoje é da importância disso, né, para nossa educação, Schumacher, e para esse momento de mundo, que é justamente esse entendimento de que todas as crises que a gente está vivendo vêm desse câncer aí, né, desse pensamento que foi crescendo e dominando o mundo inteiro, e tem uma frase, né, do próprio Goethe que ele fala, né, quando os modos de ver desaparecem do mundo, os objetos vistos também desaparecem. É uma Hum. frase meio enigmática, assim, mas assim, quando o nosso modo de ver deixa de ser vivo, eh, quando o nosso modo de ver é baseado em máquina, em coisas separadas e mortas, é isso que acaba sendo construído no mundo também, né? E a gente vê esse mundo de guerras, de morte, de... Não é um mundo, um modo de pensar que está proporcionando a vida, né? Ele está proporcionando a morte, né? Porque a gente se fixou com esse tipo de pensamento. E aí a gente tem essa referência, então, dele, mas é isso. Esse é um caminho que vem muito do Ocidente e que tem muitos outros caminhos de ser, possibilidades de ser humano no mundo que desenvolveram uma capacidade de abstração, de gerar conhecimento e tudo mais, que é esse dom do nosso cérebro humano, mas que não tomaram esse caminho do pensamento moderno de fazer disso a única forma, né, do mundo, assim. Então, acho que é uma busca por reequilibrar, assim, né, e aprender
não deixar de ter um pensamento mega abstrato que permita, sei lá, tecnologia, mas a gente reconectar com essa sabedoria das plantas, do ser como parte da natureza, né? E por isso que a gente tem também tanto ido atrás, né, de estar com os povos indígenas, estudar os saberes quilombolas. Então, tudo que o Nego Bispo, por exemplo, né, que a gente lê o livro, fala sobre confluência, sobre viver em confluência com todos os outros seres, é a prática de uma planta, né? É um ser que ele é exemplo vivo de estar em confluência, como a Bia descreveu super bem, né, desses fluxos e dando corpo a partir desses fluxos. E o que eu acho muito rico do trabalho do Craig em si é esse aspecto pedagógico, porque às vezes, por exemplo, a gente lê o Nego Bispo e fala sobre, pô, viver em confluência com todos os outros seres e tal. Mas é algo que às vezes é um pouco distante, né? Assim, eu não consigo nascer numa comunidade quilombola para crescer experimentando viver em confluência como um quilombola vive. Então, às vezes, a gente tem muitas formas de buscar estar junto, aprender, né, conviver com eles, ir lá na aldeia e tal, mas ainda assim não tem muito uma pedagogia, né, de a gente aprender a viver em confluência. E eu acredito que esse trabalho do Craig é justamente isso, assim, é um caminho de, através dessas práticas de observação, da fenomenologia, a gente ir desenvolvendo pouco a pouco essa capacidade de estar no mundo através desse pensamento vivo, através desse lugar de estar em confluência. Então, acho que esse é um ponto que eu queria ressaltar, assim, desse valor, por mais que não seja, né, a última bolacha do pacote, a resposta já está aqui. Nos é importante enquanto escola, porque ele traz um caminho pedagógico para a gente Uhum. reaprender, principalmente com as plantas, né, a habitar o mundo dessa maneira diferente, que é um habitar que volte a potencializar a vida e não a morte, né? Mas acho que com isso eu gostaria de abrir para a gente, nesses 20 minutos finais aí, a gente poder ser mais uma conversa, não necessariamente perguntas, como se nós dois fôssemos experts, mas às vezes sei que tem muita gente aqui que também é super envolvida com esse tipo de prática, quiser complementar, trazer uma visão, acho que possa ser essa composição coletiva nossa aqui até o final do nosso encontro. E até divergências também são bem-vindas, acho que nesse sentido, né? De que é tudo muito lindo também, né? E dificílimo na prática. Então, vamos Eu à quero, roda. posso começar? Claro? O Alan vai me ajudar na lembrança que quando eu ouvi você falando, Bia, eu me lembrei de um exemplo assim que foi muito forte para nós dois como pais, né, do nosso filho. Eu estava tentando lembrar, acho que foi na segunda série, e ele veio para nós e perguntou: "A água é viva?" E a gente falou: "Sim, a água é viva." Ah, é porque eu falei isso na escola, na classe, todo mundo, a professora falou que não e ficou todo. Perdemos a Débora ou perdi? Eu que perdi. Perdemos a Débora. Eu achei que era eu também, Ah, que perdemos. pena. Alan, Perdi. já Continua a Deu uma- história. eu vou continuar então a história. Deixa eu só Tá. falar. Débora, você está cortada. Ah, de recursos, Situação. né, para poder falar com a Débora, professora e Ai, Débora, Débora, a gente perdeu foi. você. você foi cortada e voltou Ah, agora é? só. Ah, Você estava desculpa. falando que. Não, mas volta que a história é importantíssima, essa história. Que você estava contando que ele falou que é viva, perguntou para vocês, e que ele falou que quando ele falou isso na sala, aí cortou. Ixi, congelou de novo. Fala para ela correr aí, Eu vou Alan. continuar, eu vou continuar. Vai. Então, assim, ele entrou no carro e falou assim: escuta, a água é viva? E a gente não conseguiu responder tão imediatamente. A gente ficou pensando: não, é viva, né? E aí ele falou: porque lá na escola disseram que não é viva, e eu falei que era e riram de mim, né? E aí a gente foi conversar com a principal ambientalista que estava ali do lado, a Patrícia Otero, que é uma querida amiga, e a gente perguntou: a água é viva? Claro que é viva. E você acredita que tem escolas que ainda falam isso e tal? E não sei. Então, assim, ela ficou até revoltada, né? E aí a gente começou a falar com outros ambientalistas e era geral que era
e fomos para a escola conversar com o pessoal da escola e dizer para eles, olha, podemos trazer a Patrícia Otero, que é daqui do lado, para poder falar, explicar que realmente a água é viva, não é um elemento químico, né, como o pessoal fala, mas não funcionou, porque não há uma relação com a água, ou seja, isso que você estava explicando, quando você vê a água, aonde que ela não é viva? Quer dizer, num rio ela é viva, numa torneira ela é viva, em qualquer lugar que você olha e sente, ela é viva. Mas é um componente químico? Sim. Mas aonde, né? Enfim, então eu acho que é isso que a Débora estava querendo trazer. Nossa, muito boa essa história. E no fim, acho que o Craig fala muito disso quando ele fala da água, assim, a história do H2O não é que ela não é verdade, né? Ela é, só que ela é um aspecto que compõe uma coisa que é muito mais complexa, cheia de camadas, cheia de efeitos, de vida, qualidades, que se a gente reduz ela a H2O, a gente matou, né? Acabou, exato, matou. Muito boa a história, ela. Mas só complementar. Vai. Claro, vai Não, lá, é que, Simone. é que eu, na hora que você estava falando de água, eu ia comentar. E a nossa desconexão é tão grande que a gente também esquece que mais de 60% de nós mesmos é constituído de água, né? Então é uma coisa muito louca. Isso aqui, né, a gente fala, a natureza é uma coisa e o humano é outra, como se a gente não fosse natureza, né? Esse nível de desconexão é. Enfim. E aí eu ia comentar Uhum. esse exemplo ainda é um exemplo sem muitos danos assim imediatos, né? Mas o como esse movimento de a gente pegar algo que é vivo, vamos usar essa palavra, vivo, complexo, né? Como a experiência de se relacionar com a água e abstrair só um aspecto dela e se relacionar com ela a partir desse aspecto, né? Isso a gente faz com seres humanos, que são mega, que literalmente, assim, obviamente vivos e obviamente muito complexos. E a gente bate o olho e relaciona. É um homem, é uma mulher, tipo, é tal raça, é a outra raça. É funcionário, é chefe, sabe? Tipo, a gente expande esse jeito de funcionar que pega só um pedacinho da informação do mundo vivo lá fora, traz para o nosso cérebro e define as nossas ações a partir de coisas aqui, nesse plano da abstração, né? E aí isso que dá margem para, enfim, coisas muito mais trágicas, né? Assim, então é, é muito fundamental, realmente, a gente reaprender a se relacionar com essa complexidade, essa integralidade, né? De tudo como vivo, assim. Desculpa, gente, que eu fiquei, né? Eu fui, não sei o que aconteceu com o Zoom, mas eu só queria, ainda bem que o Alan continuou a história e tudo, mas eu queria só trazer um outro aspecto também, que é assim, o Luiz acabou de falar, né, da gente aprender a se relacionar, né? Reaprender, porque a Uhum. criança já sabe, Exato. né? Essa pergunta dele é uma pergunta que todas as crianças trazem de um jeito ou de outro. E a educação mata isso normalmente. Isso que dói, porque a gente já nasce com essa capacidade de se conectar, de saber que a gente é tudo isso. Então, eu queria só trazer esse Ótimo aspecto. ponto. Aproveito para fazer um convite. Tem, eu já estou falando desse filme em todos os lugares que tem todo, estou repetindo, mas assim, acho que vale a pena. O Território do Brincar, que é um projeto maravilhoso de estudo da infância, acabou de lançar um filme que chama Do Colo da Terra, que está disponível na plataforma do Itaú Cultural Play, gratuitamente. Assistam, sobre a infância indígena. Maravilhoso. Acabou de sair. Mostra exatamente isso, Débora, assim, É. o como a criança já está nesse estado de ser terra, né? Ser em confluência e, né, maravilhosamente nas comunidades indígenas consegue ter uma educação que sustenta isso até a vida adulta, né? E na nossa cultura, a escola, os pais que não respondem do jeito que vocês responderam, né? E falam, não, óbvio que não é viva, né? Vai matando, né? Vai. É, eu lembrei muito quando vocês falaram é, sobre o Nego Bispo e tudo, me lembrei muito daquela passagem de um capítulo dele, que ele fala da transfluência da água Uhum. e que a água se move, né, o tempo todo nesse ciclo, né, que ela se vaporiza, depois ela se transforma novamente em água com a chuva,
e faz esse ciclo o tempo todo. E que os quilombolas, né, o Nego Bispo sente, eles se sentem como também transfluindo com o ambiente, né? Eles transfluem. Essa passagem me deu uma sensação até corporal, como você estava falando, não só pensamento do raciocínio, pensamento objeto, né? Mas uma sensação corporal de sentir essa água dentro de mim, fluindo, né? Se transformando o tempo todo. Então, acho que ele conseguiu transmitir isso. Por outro lado, isso não é tão fácil assim, né? Sentir a Terra como viva, né? Sim. O Luiz está trazendo justamente a vantagem da pedagogia do Craig, né? Que vocês estão falando, que no caso do Arne Naess, com a ecologia profunda, em que a gente sabe que os seres têm valor intrínseco e que nós somos parte da natureza, não é? Que está tudo integrado, e sabemos isso teoricamente, né? E no caso também do James Lovelock, né? Que criou, né, toda a teoria de Gaia, né? Ele fez um estudo científico, né? Mostrando cientificamente que a Terra era capaz de se autogerar e se autorregular, se auto-organizar como um ser vivo, semelhante a um ser vivo. Então, é um sistema vivo. Mas uma outra personagem, que é a Joanna Macy, né, que eu tive aula com ela lá na Schumacher, ela tinha uma pedagogia diferente de ecologia profunda, em que ela fazia pequenos grupos e a gente relatava o que a gente estava sentindo em relação à Terra, nesse momento, né, que a Terra estava vivendo essa destruição, né, essa devastação, essas feridas da Terra. E trocar isso entre nós e começar a introjetar isso, sentir a dor da Terra. Então, tinha pessoas que se emocionaram muito, até que choraram e tudo. Então, essa dor da Terra era contundente. E a gente, partir dessa dor, a gente começa também depois a ir para o amor, né? E eu acho que essa pedagogia dela também foi uma coisa, um diferencial, né? Que mostra que não é só o pensamento do raciocínio, mas sim indo do sentimento da dor e depois do amor. Sim, e acho que uma coisa que é importante de dizer, é muito legal, Cris, te ouvir, acho que Joana Macy, sem dúvida, também uma grande referência. Tem um aspecto que eu acho que é muito fundamental, assim, que não basta a gente também, acho que por isso que como prática pedagógica, essa exploração é muito interessante, porque não basta a gente também decidir que a gente quer ouvir a planta porque tem um risco muito grande da gente continuar projetando a nossa experiência humana e falar, agora eu senti que a planta me falou que eu tenho que, tipo assim, a gente consegue fazer isso muito facilmente. Então, assim, como realmente a gente consegue desconstruir tudo que foi imposto na gente em relação à nossa própria projeção, nosso inconsciente, nossa mente, que é muito, muito ativa, para que a gente realmente consiga entrar em relação. E que é isso, a planta, ela provavelmente, né, assim, desculpa se alguém já teve essa experiência, mas eu não acho que ela vai chegar e vai conversar com a gente desse mesmo jeito. Então, até isso, né, como que a gente consegue entrar numa relação que a gente saia do lugar de humano e consiga ser um pouco mais planta na forma com que a gente se relaciona com ela, sabe? Que experiência é essa, Sim. né? Tem um As plantas, aspecto as também plantas se comunicam também, né? Se comunicam. que eu vejo muito importante no Craig é um certo rigor científico mesmo, é o que a Bia fala, ele é Uhum. cientista, sabe? Não é que assim, a gente, enquanto um valor, fala, não, a Terra é viva, e agora vamos nesse curso dar um jeito de sentir que a Terra é viva, sabe? Que daí entra nesse lugar de talvez a gente projetar, a gente quer tanto isso, acredita tanto que a gente projeta e aí, né? Tipo, vem dessa projeção. E não, ele se coloca nesse lugar de cientista. Eu acho que por isso que é legal o Goethe, porque ele surge no mesmo contexto, né, do Descartes, de todos aqueles caras que descambaram para esse dualismo e separação e tal. Então tem uma coisa genuína daquele momento que é de assim, não, eu não vou projetar aqui a partir de crenças religiosas, eu quero realmente entender a partir de olhar o mundo, né? Tem algo genuíno nesse início da ciência e que daí descambou para esse dualismo e dessa separação mecanicista total, e que daí, no caso do Goethe, ele sustenta isso de um jeito que vai para essa integração, né? Para essa qualidade viva, assim.
mas com essa abertura real, assim, não, eu quero realmente, assim, ver se eu sinto na minha experiência que a Terra é viva, né? E não, Uhum. tipo, acreditar antes e aí criar estratagemas conscientes ou inconscientes para chegar no que eu queria chegar, sabe? Então, acho que isso é esse aspecto que tem a ver com porque a gente chama de ciência, né? Que é muito fundamental também no processo. É, o rigor, né? Uhum. Rigor. Boa, vamos ouvir Mônica e Alan. Estão com as E mãozinhas digitais aí levantadas. dá para me ouvir bem? Sim. Bom, eu sou Mônica, eu sou fisioterapeuta, conheci a Bia já acompanho bom, entre outras estou aqui para trocar com vocês. É, como diz Larossa, né, sobre atravessar a experiência nada mais é do que a gente ter esse atravessamento, né? Nada como como que eu posso sentir que a Terra é viva ou que a planta também conversa comigo? Eu acho que é tudo a partir de uma experiência. Hoje, na parte do corpo, né, que é a minha área mais de atuação, a gente fala muito sobre a tal da biotensegridade. A biotensegridade, ela nada mais é do que essa comunicação orgânica do nosso corpo, baseada em estudos que vêm desde o Filler sobre a tensegridade, sobre a geodésia, então sobre aquelas comunicações que hoje a gente vê isso quando a gente escuta muitas pessoas falarem de ecossistemas, de regeneração, e o corpo já diz isso, o corpo já nos ensina isso. Então, eu acredito assim que a melhor forma da gente ter essa experiência é através do corpo, Uhum. é através da percepção do corpo. Né? A gente tem vários, assim, hoje, já várias pesquisas, né? O Stephen Levin para não confundir com o outro, Stephen, que é do trauma, esse é da biotensegridade mesmo, ele estuda mesmo, é um senhorzinho, é um médico, uma figura, e ele traz muito esse sistema que a gente tem de conexão, que é o sistema facial, que ele alimenta, ele dá a imunologia, ele dá comunicação, ele comunica esse nosso sistema emocional com esse nosso racional e esse nosso Uhum. corpo físico, né? Dizendo exatamente que não é separado um do outro. E aí a gente começa a elocubrar, né, esse micro para o macro, porque nós somos um exemplo da natureza, né? Assim, então, a planta também funciona como um sistema, né? E cada espécie, cada animal, como vários sistemas. Esses sistemas, eles se comunicam, e essa é a comunicação entre os seres vivos e outros seres e a Terra, né? Eu, assim, que você está viajando demais. Eu falo, só acredito porque eu experiencio isso no corpo. Então, assim, a minha forma de talvez poder contribuir e tentar que as pessoas não achem tão esotérico assim o negócio de conversar com planta, né? Porque você pode ir para um lado totalmente psicodélico, esotérico, sei lá. Mas é a forma da gente estar percebendo mesmo e a gente percebe mesmo as tensões e as comunicações. Então, eu queria trazer assim, esse olhar um pouco mais, talvez, orgânico, talvez um pouco mais, mas que ele bate muito com o filosófico, né? O psicológico, e hoje até com o empresarial, né? Que falam tanto disso, né? Mas Sim, não, era isso. perfeito, Mônica, muito obrigada por ter trazido. E acho que é isso, tem um processo, estou pensando aqui, o Steiner falava que tinham 12 sentidos. Como a gente também, acho que grande parte desse processo é esse atrofiamento, né? Da nossa capacidade sensorial mesmo, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? Agora, por exemplo, gaslighting. Gaslighting, para que virou esse termo até, né? Nada mais é do que negar algo que a gente está sentindo. E falar, não, isso não é verdade, né? Agora tem um nome para isso, assim. Então, quanto que a gente precisa trabalhar realmente em se reconectar com o nosso próprio corpo? Acho muito bom trazer isso. Sim, e tem algo que surgiu até no aprofundamento que a gente fez com a Alan Sul, de que, assim, para conectar com algo que é vivo, o que vai reconhecer essa vida no que é vivo é a vida que existe em nós. A gente Uhum. precisa se conectar com a vida em nós para enxergar a vida lá fora, né? É simultâneo, assim. E acho que é isso, a vida em nós é o nosso corpo, é isso tudo que você trouxe, assim, tudo isso que já está aqui no corpo.
E, inclusive, eu e a Bia fizemos na convite do Alan, que vai falar agora na sequência na Virada Sustentável, uma oficina que era dançar como as plantas, que a gente explorava justamente a partir de práticas corporais, que eu trago mais, que eu sou bailarina, parte da minha pesquisa é com o corpo, para trazer para esse olhar fenomenológico com as plantas e tal. Então, Mônica, tudo a ver, estamos bem alinhados, depois podemos conversar mais sobre isso. Alan. É, eu acho que assim, tudo que vocês falaram aqui, muito, muito forte. E aí fiquei pensando nos adultos que acham que a água não é viva e vão crescendo, e eles vão virando o quê, né? Eles vão virando isso que a gente está assistindo aqui agora, né? Tivemos Uhum. uma cientista do IPCC brasileira, né? Talvez melhor nem falar o nome, mas ela está soltando uma frase forte aí, dizendo que a COP30 tem que se focar nos combustíveis fósseis e não nas florestas. Ela pôs um não nas florestas. Ou seja, oi? Oi? Como assim? E aí nós temos o maravilhoso Antônio Nobre, né? Que, aliás, Bia, acabou de te mandar um abraço, esteve com você, onde ele tem não sei quem leu na Folha lá, ele deu uma entrevista para o Leão Serva, falando que tem um elefante na sala da COP30, porque tem esses adultos que acham que a água não é viva e estão falando coisas assim totalmente desconexas. E ele está mostrando como que as florestas, como que as plantas efetivamente estão trazendo a vida. E ele explica claramente, né? Na hora que você tem um vapor de água saindo, né? E mais ele chama de pó de pirlim-pim-pim, são outras substâncias que geram as nuvens refletem 70% dos raios solares. Para essa água subir, tem que tirar calor ali do ar. Enfim, nós temos uma solução. Então, enquanto está todo mundo falando, não, acabou, já era, vamos falar em adaptação, vamos comprar um ar-condicionado e fazer. Ou seja, não, nós temos o que fazer. Com essas áreas que foram totalmente degradadas, a gente planta novamente. E ele explica cientificamente como isso acontece. Enfim, um pouco assim. Ótimo, ótimo trazer ele como referência. E depois a gente pode mandar também no grupo onde a gente mandou o link. Tem uma aula que o Antônio Nobre deu num curso nosso com Ailton Krenak, que foi a coisa mais linda. Assim, a gente tem uma filmagem ainda não hiper profissional, mas assim, a conversa dos dois é muito incrível porque o Antônio Nobre é um cientista, mas que é um cientista que sente com o corpo, né? Então ele falando a partir do ponto de vista dele da ciência e conversando com a Ailton, assim, uma conversa bem linda. A gente manda para vocês depois. Conversa longa, assim. Gente, estou de olho no Manda o nosso artigo, horário. manda o artigo também, Bia. O artigo. Vou pedir, Alan, você me manda, eu mando para a galera o artigo, Mando, esse mando que saiu no sim. Estadão, ou na Folha. Obrigada. Eu tô de olho no nosso horário, mas eu ia perguntar se mais alguém tá com aquele momento que tá com o coração no pescoço, assim, querendo falar, antes da gente fechar. Sempre pode ter alguém que tá nessa situação, né? Eu não gosto da gente terminar sem dar essa chance. Muito bem. Obrigada, é muito bom, né? Como de repente é uma rachadurazinha no meio de muitas coisas, né? Como achei importante a gente perceber isso, o que que isso faz também, né? O efeito de uma conversa como essa, assim, e como que, apesar da gente estar aqui falando sobre, né? Como que a gente sai daqui, que isso cria pra gente de espaço, pra gente ficar com essa lente, prestando atenção a isso, né? Ativamente, em que momentos e que espaço que a gente está dando também, da mesma maneira que a gente teve que fazer um movimento ativo para criar esse espaço e estar aqui agora, que espaços também que a gente está criando para conseguir ter essa experiência né, de perceber o mundo como vivo também. Muito Tenho potente a certeza que fala todo de mundo vocês. vai tomar banho hoje de um jeito diferente. Muito potente a fala de vocês, tá? Muito significativa, muito Que forte. bom, Cris. Obrigada, e nos vemos amanhã, né? Até amanhã. Um beijo, obrigada, Bom dia, gente. boa tarde Boa para todos. tarde. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, até, gente. Obrigada.